Setembro de 490 a.C. Uma frota de 600 embarcações rasga o mar Egeu com um único propósito: vingança. A bordo, 25 mil guerreiros do maior império que o mundo já conhecera. Seu alvo, uma pequena cidade-estado que ousou desafiar o Rei dos Reis. Atenas estava prestes a enfrentar seu dia do juízo final. O que aconteceu naquela planície à beira-mar mudaria o curso da civilização ocidental para sempre. Mas a pergunta que ecoa através dos milênios é esta: como foi possível? Como um punhado de cidadãos soldados derrotou a máquina de guerra mais temida de sua época? História dos Imortais, onde o passado ganha vida através do tempo. Inscreva-se e seja parte do legado que nunca morre. A resposta não está apenas na coragem ou na sorte. Está numa série de erros estratégicos fatais cometidos pelos persas e na audácia mortal de um general ateniense disposto a arriscar tudo numa única jogada desesperada. Esta é a história de como o Império Invencível sangrou na areia de Gun. Maratona. Para entender o desastre persa em Maratona, precisamos voltar uma década no tempo, até as cidades gregas da Jônia, espalhadas pela costa do que hoje é a Turquia. Essas cidades viviam sob domínio persa há meio século, e embora os persas fossem conquistadores relativamente tolerantes, ainda impunham tiranos locais e exigiam tributos pesados. Em 499 a.C., a paciência acabou. Lideradas por Aristágoras, tirano de Mileto, as cidades jônicas explodiram em revolta aberta contra o jugo persa. Mas Aristágoras sabia que estava jogando um jogo perigoso. Sozinho, jamais derrotaria o colosso persa. Desesperado, ele navegou até a Grécia continental em busca de aliados. Primeiro tentou Esparta, a superpotência militar grega, oferecendo as riquezas do Oriente. Os espartanos recusaram friamente. Uma marcha de 3 meses até a capital persa estava longe demais de casa. Em Atenas, Aristágoras encontrou ouvidos mais receptivos. A cidade havia recentemente derrubado seu próprio tirano e abraçado um experimento radical chamado democracia. A ideia de libertar gregos irmãos da tirania ressoou profundamente. Atenas enviou 20 navios de guerra. A cidade de Erétria mandou mais 5. Em 498 a.C., essa força combinada marchou sobre Sardes, capital regional persa, pegando o governador Artafernes totalmente desprevenido. Capturaram a cidade baixa, mas no caos da vitória, um incêndio começou. As chamas devoraram grande parte de Sardes, incluindo um templo sagrado. Foi um triunfo breve e envenenado. Um exército persa os interceptou na retirada e os massacrou. Os atenienses, percebendo que a maré virara, puxaram seus navios e voltaram para casa, abandonando os jônicos ao seu destino. Em 494 a.C., a revolta foi esmagada e Mileto arrasada até os alicerces. Mas para o rei Dário, a conta estava longe de fechada. A participação de Atenas e Erétria, especialmente o incêndio de Sardes, era uma afronta que queimava como ferro em brasa. O historiador Heródoto conta que Dário disparou uma flecha ao céu, implorando aos deuses que lhe concedessem vingança. Depois ordenou que um servo ficasse diante dele a cada refeição e repetisse 3 palavras: Senhor, lembra-te dos atenienses. Isto não era mais apenas expansão territorial, era pessoal, era uma questão de honra imperial. E Dário estava prestes a enviar uma lição brutal que ecoaria por toda a Hélade. No verão de 490 a.C., a frota de vingança de Dário zarpou, comandada por Datis, almirante, veterano, e Artafernes, sobrinho do próprio rei. A armada primeiro esmagou Erétria, cumprindo metade da promessa de Dário. Então, virou-se para o sul. Seguindo o conselho de Hípias, o antigo tirano exilado de Atenas que agora servia aos persas, a frota desembarcou numa ampla baía 26 milhas ao norte da cidade. O lugar se chamava Maratona. A escolha não foi acidental. Maratona era plana e aberta, terreno perfeito para a arma mais devastadora do arsenal persa, a cavalaria. Enquanto os persas montavam acampamento, sua estratégia estava clara como cristal. Arqueiros cobririam o inimigo com nuvens de flechas, quebrando formações e moral.
Então a cavalaria carregaria como um martelo, despedaçando as linhas desorganizadas. Por fim, a infantaria entraria para o abate. Era uma máquina de guerra bem oleada, testada em dezenas de conquistas. Os persas não tinham razão para acreditar que desta vez seria diferente. Quando a notícia do desembarque chegou a Atenas, o pânico foi instantâneo. A cidade mobilizou todo homem capaz de carregar uma lança, 9.000 hoplitas, cidadãos soldados que compravam seu próprio equipamento, couraça de bronze, caneleiras, o icônico elmo coríntio que cobria quase todo o rosto. Sua arma principal era uma lança de 3 metros chamada Dore, com uma espada curta para combate corpo a corpo. Mas a peça mais crucial do equipamento era o escudo, o áspis, enorme, circular, feito de madeira revestida em bronze, com um sistema revolucionário de pegada que permitia carregá-lo no antebraço e ombro. O áspis não protegia apenas você, protegia o homem ao seu lado. Isso criava a falange, uma formação onde soldados ficavam ombro a ombro, 8 fileiras de profundidade, criando uma parede sólida de bronze e madeira, com uma floresta de lanças de ferro projetando-se da frente. Era um ariete humano, construído sobre disciplina e confiança, projetado para uma coisa: esmagar linhas inimigas em combate brutal, face a face. Cerca de 9.000 atenienses responderam ao chamado. Juntaram-se a ele seus únicos aliados, a pequena cidade de Plateia, que enviou cada soldado que possuía, 1.000 homens, um ato de lealdade que Atenas jamais esqueceria. Ainda assim, os gregos estavam em desvantagem numérica de pelo menos 2-1, e o exército que realmente precisavam não estava lá. Um corredor chamado Fidípides havia feito uma jornada incrível de 150 milhas em 2 dias, até Esparta implorando por ajuda. Os espartanos prometeram vir, mas não ainda. Estavam no meio de um festival sagrado onde lutar era proibido. Marchariam após a lua cheia, mas isso estava a dias de distância. Em Maratona, os atenienses estavam sozinhos. Mas quem eram esses homens que se preparavam para enfrentar o império mais poderoso da terra? Não eram soldados profissionais. Eram oleiros cujas mãos que moldavam argila agora seguravam lanças. Eram agricultores que trocaram foices por espadas. Eram mercadores, artesãos, poetas, homens comuns que haviam investido uma fortuna em sua panóplia, seu equipamento de guerra, porque acreditavam que a liberdade valia cada dracma gasto. Cada hoplita conhecia o homem ao seu lado. Eram vizinhos, amigos, irmãos. Lutavam em formações organizadas por suas tribos, suas comunidades. Quando a falange avançava, não era apenas bronze e ferro que a tornava forte. Era confiança. Era o conhecimento absoluto de que o homem ao seu lado não fugiria, não vacilaria, não o abandonaria. Os persas tinham números, tinham experiência, tinham conquistado do Egito à Índia, mas os atenienses tinham algo que nenhum império poderia comprar ou conquistar. Eles tinham tudo a perder. Cada homem naquela linha sabia que se falhasse, sua família seria escravizada, sua cidade destruída, sua democracia nascente, apagada antes mesmo de florescer. Essa diferença fundamental moldaria cada decisão, cada movimento, cada segundo do que estava por vir. O exército grego marchou até Maratona e estabeleceu uma posição defensiva, inteligente nas colinas, bloqueando as estradas para Atenas. De lá podiam observar o enorme acampamento persa junto ao mar. Por dias, nada aconteceu. Era um impasse tenso e ambos os lados estavam esperando, mas por razões completamente diferentes. Os comandantes persas Datis e Artafernes sentiam que tinham a vantagem. Controlavam a planície aberta, perfeita para sua cavalaria. Provavelmente imaginavam que os atenienses teriam que atacá-los naquele terreno, um movimento suicida, ou apenas ficar parados enquanto agentes persas tentavam incitar rebelião dentro de Atenas. Lembre-se, o velho tirano Hípias estava com eles, e alguns em Atenas poderiam tê-lo recebido de volta. Os persas podiam esperar. Para os atenienses, as coisas eram infinitamente mais complicadas. Seu comando era uma bagunça. O exército era liderado por 10 generais,
um de cada uma das 10 tribos de Atenas, mais um arconte de guerra, um oficial civil chamado Calímaco, que tinha o voto de desempate. Segundo Heródoto, os Nós Naimson, generais estavam divididos ao meio. Metade dizia que era loucura lutar sem os espartanos, mas a outra metade, liderada por um general chamado Milcíades, argumentava ferozmente por um ataque imediato. Milcíades era o homem certo para aquele momento. Aristocrata que havia servido sob os persas antes conhecia como lutavam, conhecia suas forças e, mais importante, conhecia suas fraquezas. Argumentou que esperar era o verdadeiro perigo. Quanto mais esperassem, maior a chance de alguém trair a cidade. Por dentro, num discurso inflamado a Calímaco, Milcíades enquadrou a escolha perfeitamente: escravidão sob a Pérsia ou uma vitória que poderia fazer de Atenas a maior cidade da Grécia. Calímaco foi convencido. Ele proferiu o voto decisivo. Eles lutariam. Mas mesmo então, Milcíades esperou. Os outros generais que ficaram do seu lado cederam seus dias de comando, tornando-o efetivamente comandante em chefe. Ele estava procurando o momento perfeito, porque tinha um problema massivo para resolver: a cavalaria persa. A falange era uma fera, mas era lenta e vulnerável a ataques pelos flancos e retaguarda, exatamente para o que a cavalaria servia. Atacar arqueiros e cavalaria persas numa planície aberta era sentença de morte. Então a oportunidade pela qual Milcíades rezava chegou. Por razões que historiadores ainda debatem hoje, a cavalaria persa desapareceu do campo de batalha. Talvez tivessem sido reembarcadas nos navios para um ataque surpresa a Atenas pelo mar. Talvez tivessem sido levadas para buscar água. Qualquer que fosse a razão, os batedores de Milcíades trouxeram a notícia. Os cavalos estavam fora. Este foi o erro persa crítico. A única arma que poderia ter garantido sua vitória havia sumido. Milcíades sabia que jamais teria chance melhor. Quando a aurora rompeu, ele deu a ordem para avançar. O plano de Milcíades era mais do que ousado. Era radicalmente insano. Uma falange grega normal tinha a mesma profundidade por toda a extensão, geralmente 8 homens de fundo. Mas Milcíades sabia que os persas colocavam suas melhores tropas, os persas nativos e os ferozes guerreiros sacas, no centro. Para contrariar isso, e garantir que seu exército menor não fosse simplesmente envolvido e cercado, ele estendeu sua linha para igualar a frente persa. Mas para fazer isso, teve que tomar uma decisão aterrorizante. Ele afinaria seu centro, deixando algumas fileiras com apenas 4 homens de profundidade. Pegou os homens que poupou e os empilhou nos flancos. O flanco direito, com ele mesmo e Calímaco, e o flanco esquerdo, com todo o exército plateano, ficaram incrivelmente fortes. Era uma armadilha brilhante. Ele estava oferecendo aos persas um centro de aparência fraca, praticamente convidando suas tropas de elite a avançar. Enquanto faziam isso, seus flancos poderosos esmagariam as alas persas mais fracas e depois se voltariam para dentro, esmagando o centro persa de ambos os lados. Era um movimento de pinça clássico, mas tudo dependia de seu centro. Afinado dobrar sem quebrar. Quando o sol nasceu, a linha grega avançou. 10.000 homens, cada um carregando mais de 20 quilos de equipamento, começaram a marchar. Então, quando estavam ao alcance dos arqueiros persas, Milcíades deu uma ordem que ninguém esperava: carga. O exército grego inteiro começou a correr. Para os persas, isso deve ter parecido pura insanidade. Infantaria pesada correndo por quase 1,5 km sem arqueiros ou cavalaria próprios. Devem ter pensado que os nonetos atenienses eram uma turba suicida patética. Mas a carga era genial. Primeiro, significava que passariam menos tempo na zona mortal, sob uma chuva de flechas persas. A maioria das flechas simplesmente ricocheteava inofensivamente em suas armaduras de bronze e escudos. Segundo, significava que atingiriam a linha persa com força inacreditável, transformando a batalha em exatamente o que os persas não queriam: uma briga brutal corpo a corpo. O impacto foi devastador nos flancos. Não foi nem mesmo uma disputa.
As alas gregas pesadamente blindadas esmagaram os contingentes persas levemente protegidos. As longas lanças gregas rasgaram escudos de vime e corpos sem armadura. As alas persas quebraram quase imediatamente, correndo aterrorizadas de volta para os navios. Mas no centro, exatamente como Milcíades temia, a batalha era desesperadora. A infantaria de elite persa e saca empurrou com força, e o centro grego fino cedeu terreno. Foi empurrado para trás, lutando uma retirada heróica e brutal, dobrando e dobrando, mas nunca quebrando. Por um momento, pareceu que os persas haviam perfurado a linha grega, e aquele foi o momento decisivo. Com um nível de disciplina difícil de compreender, as alas gregas vitoriosas não perseguiram os inimigos em fuga. Pararam, viraram-se para dentro e caíram sobre os flancos e retaguarda expostos do centro de elite persa que havia avançado demais. A armadilha havia fechado. O melhor do exército persa de repente se viu cercado por 3 lados. Os homens, que pensavam estar vencendo agora, eram atacados de todos os lados ao mesmo tempo. A ordem dissolveu-se em caos. Ser cercado é o pior pesadelo de um soldado. O pânico tomou conta. O centro persa quebrou e o exército inteiro estava agora em debandada total, lutando por suas vidas de volta ao mar. O que se seguiu foi um massacre. Os gregos perseguiram os persas em fuga, abatendo-os às centenas. Muitos correram em pânico para os pântanos de cada lado da planície, onde ficaram presos na lama e foram massacrados. A luta foi até a praia, onde os gregos tentavam freneticamente capturar os navios persas. Aqui o combate foi selvagem. Um ateniense, Cinegiro, teria agarrado um navio persa com a mão nua, apenas para um machado cortá-la completamente. Quando a poeira finalmente baixou, os números contaram a história. Os gregos capturaram 7 navios. No campo jaziam os corpos de cerca de 6.400 persas. Os atenienses perderam apenas 192 homens. Os platianos apenas 11. Os mortos atenienses, incluindo o bravo Calímaco que proferiu o voto decisivo, receberam a honra máxima. Foram enterrados juntos num monte memorial no próprio campo de batalha. Heróis para sempre. Mas mesmo com esta vitória incrível, o perigo não havia acabado. O resto da frota persa não estava navegando para casa. Estava contornando a ponta da Ática, numa corrida louca para a cidade de Atenas, agora completamente indefesa. A cavalaria persa que estivera ausente da batalha estava quase, certamente naqueles navios, pronta para apoiar um ataque, talvez até se juntar a traidores dentro da cidade. Os soldados gregos exaustos tiveram que realizar um último milagre. Deixando uma pequena força para guardar o campo de batalha, o resto do exército imediatamente começou uma marcha forçada de volta para Atenas. Imagine a cena. Homens cobertos de sangue, suor e poeira, músculos gritando de exaustão, pulmões queimando, armaduras pesando como chumbo depois de horas de combate. E ainda assim, eles correram, porque sabiam que suas esposas, filhos e pais estavam desprotegidos, porque sabiam que se chegassem 1 minuto tarde demais, tudo pelo que haviam lutado seria em vão. Depois de correr 1,5 quilômetros com armadura, lutar uma batalha brutal e perseguir um exército, agora tinham que cobrir 42 quilômetros o mais rápido humanamente possível. Era além do heróico. Era sobre-humano. A lenda diz que Fidípides, o mesmo corredor que havia ido a Esparta, correu sozinho de maratona até Atenas para anunciar a vitória. Chegando à Ágora, ele teria gritado "Neni Kekamen, vencemos!" antes de cair morto de exaustão. É uma história bonita, mas a verdade é ainda mais impressionante. Não foi um homem. Foi um exército inteiro realizando aquela façanha impossível. Chegaram exatamente quando a frota persa apareceu na costa. Quando os persas viram o mesmo exército que os havia aniquilado agora alinhado nas muralhas, ainda de pé, ainda desafiador, ainda pronto para lutar, novamente souberam que haviam perdido. Hesitaram por um momento. Então viraram seus navios em direção à Ásia. A invasão havia terminado. Atenas estava salva. O legado do impossível. A batalha de Maratona foi muito mais que uma vitória militar. Foi um momento definitivo. Estilhaçou o mito de que o Império Persa era invencível. Pela primeira vez, provou que podiam ser derrotados,
dando um choque de confiança a toda a Grécia, que seria crucial para a próxima invasão 10 anos depois. Para Atenas, a vitória foi uma validação de todo o seu modo de vida. Provou que um estado de cidadãos livres lutando por seus lares poderia derrotar um império poderoso. A vitória acendeu a autoconfiança que ajudaria a alimentar a Era Dourada de Atenas, um período de arte, filosofia e cultura que lançou as fundações do mundo ocidental. Mas há outra camada nesta história que frequentemente passa despercebida. Maratona não foi apenas uma vitória grega, foi uma lição brutal sobre os perigos da arrogância imperial. Os persas chegaram confiantes demais. Subestimaram completamente seus adversários, tratando os gregos como bárbaros insignificantes. Essa arrogância os levou a dividir suas forças, enviando a cavalaria para outro lugar no momento crítico. Eles acreditaram que meros números e reputação seriam suficientes. Esqueceram que nem sempre o maior exército vence, mas sim o mais motivado, o mais disciplinado, o mais desesperado. Os persas lutavam por glória e conquista. Os atenienses lutavam pela sobrevivência de tudo que amavam. E há uma ironia final e amarga nesta história. Dário nunca teve sua vingança. Ele morreria 4 anos depois, em 486 a.C., ainda obcecado com Atenas, ainda planejando outra invasão. Seu filho Xerxes herdaria essa obsessão e retornaria com uma força ainda maior em 480 a.C. Mas graças ao que aconteceu em Maratona, os gregos sabiam agora que podiam vencer. Aquela confiança forjada no sangue e na areia faria toda a diferença nas Termópilas, em Salamina, em Plateia. Maratona não foi apenas uma batalha. Foi o primeiro capítulo de uma guerra que definiria o destino do Ocidente. A memória daquele dia vive na corrida de Maratona, inspirada na lenda do mensageiro Fidípides. Mas o verdadeiro legado de Maratona não é apenas uma corrida de 42 quilômetros. É a ideia duradoura de que um pequeno grupo de pessoas determinadas, lutando por sua liberdade, pode, com coragem, disciplina e um plano brilhante, enfrentar probabilidades impossíveis e mudar o curso da história para sempre. História dos imortais onde o passado ganha vida através do tempo. Inscreva-se e seja parte do legado que nunca morre.